Então, bom dia a todos. Eu chamo-me Pedro Moraes, para quem não me conhece, tenho a gestão da unidade de storage, ou armazenamento, na HPE Portugal e a convite da TecData, que agradecemos, estamos a levar a cabo uma série de sessões à volta do tema storage. Esta é a segunda sessão. Se tiverem interesse em ver o conteúdo da primeira sessão, que é uma informação mais genérica sobre os dados e como é que estamos a guardar dados, e quais são as tecnologias que nós, como fabricante, estamos a desenvolver para ajudar os clientes no tratamento e proteção de dados, podem consultar a TecData para ver essa sessão. Muito bem. Hoje vamos falar... Pedro, já agora, desculpa lá, deixa-me só acrescentar uma coisa. No final, vamos enviar no e-mail de agradecimento a todos os que estiveram presentes, depois também o PowerPoint e o link para a gravação que estamos a fazer para quando desejarem consultar. Desculpa lá a interrupção, era mesmo só para acrescentar isto que eu não tinha dito. Certíssimo. Portanto, a sessão foi pensada em vocês, portanto, se houver dúvidas pelo chat, para mim vai ser mais complicado estar a ver as perguntas, o mesmo é se calhar saírem do mute e colocarem as questões, para que isto também não seja só monólogo, não é? Sim, no final abrimos abrimos a sessão para todos para darem as questões para poder transformar mais num diálogo. Muito bem. Portanto, como eu estava a falar, hoje o tema é o HPE Primera. Vou falar um bocadinho sobre o produto e também onde podem procurar mais informação. Antes de entrar propriamente dito no conteúdo relativamente ao Primera, eu tenho passado sempre esta informação, que a HPE está com algumas iniciativas à volta do Covid, mas esta parece-me bastante relevante, que tem a ver com uma ajuda financeira que a HPE está a disponibilizar aos clientes finais. Tem a ver com o financiamento na aquisição de hardware e software e serviços também. Soluções, em que temos um período de carência de 90 dias para a primeira renda em soluções de renting. Durante 3 meses não tem qualquer fatura. E, além disso, depois, nas primeiras 8 mensalidades, apenas vai haver um custo residual, ou seja, 1% daquilo que é financiado. E então, nos meses seguintes, depois vai haver um ajuste. Isto para que, nesta fase em que algumas das empresas estão a ver as suas faturações também a ser afetadas, podem se modernizar, para poderem ter os seus colaboradores em casa, soluções de VDI, poderem continuar a operar e fazer as suas renovações, mas aqui com períodos de carência e pagamentos mais suaves durante os próximos meses. É importante fazer esta ressalva, porque isto pode também desbloquear aqui nos vossos projetos alguns negócios. Falar aqui um bocado sobre a oferta e onde é que se posiciona o Primera. Portanto, é um array mission critical. O Tier 0 é a forma como a agência também mapeia os workloads. Tier 0 quer dizer que são os mais críticos. São aqueles workloads em que, havendo paragem, tipicamente há dano para a empresa, de reputação, de revenue. E então, para esse tipo de workloads, nós estamos a posicionar ou o XP. Em Portugal, o XP tem uma aceitação relativa, ou quase mínima, portanto, um setor empresarial mais exigente em termos de dados. Portanto, o Primera será a nossa oferta com os 100% de dados garantidos, e até hoje isso tem-se verificado, não houve ainda nenhuma paragem, mas damos uma garantia efetiva, quer dizer que se
se não cumprimos com esta métrica, que é agressiva, 100%, não há 101%, não é? Nós damos uma compensação financeira ao cliente final. Isto não é preciso um contrato, não é preciso por defeito uma garantia. Portanto, onde é que nós estamos hoje com o Primera? Portanto, como sabe, o Primera foi anunciado em junho, há cerca de um ano, no Discover de Las Vegas. Começámos a fazer as primeiras entregas em setembro. Já houve uma primeira release, um improvement no sistema operativo. Começámos com o 4.0 em janeiro, entregámos o 4.1 para fornecer a replicação por fibra e estamos muito perto de lançar uma segunda release, que é a release 4.2, que vai entregar ainda mais funcionalidades como discos NVMe. Na verdade são discos SSD, não é? Mas o NVMe não é um protocolo. Okay? Não é um tipo de mídia, é um protocolo, isso quer dizer. Não está a sair as palavras. Vamos também introduzir o SCSI e suporte de VVOLs. Portanto, temos já cerca de 1.500.000 horas de todos os arrays que já foram entregues. E aqui uma nota importante também para os parceiros é que 55% dos arrays que foram entregues ao mercado são customer installable. Portanto, isto quer dizer o quê? O array é tão simples e tem ajudas na configuração, o Welcome Center, que eu vou falar à frente, em que, de facto, a instalação pode, na maior parte dos casos, ser feita pelo cliente, porque há um wizard, é muito simples, os parceiros podem colocar os seus próprios serviços, portanto não há obrigação, quando se vende um Primera, de cotar serviços de instalação, é óbvio que o podem fazer, mas grande parte dos clientes estão a fazer a instalação usando o seu manual, porque é muito simples, não há como errar. Mas no caso do cliente, por questões de otimização de preço, escolher a instalação própria e tiver alguma dificuldade, vai ter suporte remoto, portanto não vai ficar desprotegido se escolher fazer o Customer Self-Install, ou seja, ser o cliente a instalar e por algum motivo não conseguir levar a cabo essa instalação, isso não há qualquer problema, por uma questão abre uma chamada e tem o suporte da HP. Okay? Isto é uma grande alteração naquilo que são os típicos arrays mission critical, que precisam, de facto, muito know-how, no mapeamento das drives, no mapeamento na configuração do software. Este array foi, de facto, desenvolvido e criado para ser mesmo simples, mesmo sendo um mission critical, ok? E estamos a conseguir integrar os tais 100%, ok? Nós não começámos quando desenvolvemos este array, não começámos do zero, portanto, nós tínhamos uma herança de tecnologia que a mantivemos. Portanto, tudo o que fomos desenvolvendo nos nossos laboratórios, associado ao 3PAR e também ao Nimble, foi aproveitado, ou podemos dizer assim, no Primera. Portanto, temos aqui uma fundação muito forte, temos um know-how muito consolidado naquilo que são tecnologias que tipicamente um array de storage deverá ter. Em provisioning, zero BPET, portanto, o persistent port, o persistent cache, dedupe, compressão, tudo isto foi utilizado na concepção do Primera. No entanto, achamos que era importante dar aqui um passo em frente em termos de funcionalidades. E uma das coisas que introduzimos, que estava a falar há pouco, é o Customer Self-Everything. Este array foi desenhado para que não haja uma dependência muito grande, ou que não haja dependência por parte do cliente em termos de serviços. É muito autónomo, o cliente pode basicamente, quer fazer um upgrade de firmware, em primeiro o array vai dar essa indicação, há uma nova release, essa release vai trazer benefícios ao seu ambiente, portanto é só trazer o código do site da HPE e fazer a instalação. Não há paragem, o array vai tratar
Da mesma forma como fazemos um update ou uma aplicação no nosso telemóvel, que muitas vezes andamos por ela, é essa a experiência que queremos trazer ao mercado. Alterámos na forma, na concepção do sistema operativo, passamos para uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microserviços, e isto para quem tem algum contacto com programação, conhece bem as diferenças de ter uma aplicação que todas as funções são dependentes umas das outras e quando mexemos numa há risco de afetar a outra. Isso é uma aplicação monolítica e grande parte dos arrays estão construídos a esse nível. Aqui não, aqui temos um kernel que está imutável, está protegido. Depois as aplicações, a duplicação, o RAID, são microserviços que vivem isoladamente uns dos outros, em que uma alteração num desses serviços não impacta o array, ou até um potencial crash nesse serviço não impacta o array. O que vai acontecer é que esse serviço vai aparecer num outro container ou noutro microserviço e vai continuar a operar. Este é um fundamento muito importante e é o que faz com que o array ofereça 100% de uptime. Inovámos também na forma como o array consegue perceber quais são os momentos exatos para fazer as tarefas de housekeeping, ou seja, o array está sempre a analisar qual é o período de pico, num período de 24 horas, quais são as horas em que tem menos carga e vai alocar o housekeeping nesses momentos de menos carga para que o array também tenha sempre uma performance previsível, ok? E deixamos de ter uma caixa partilhada naquilo que são os CPUs de suporte ao sistema operativo e aos ASICs. Neste momento temos uma caixa unificada. Isto são aqui alguns exemplos de inovação que introduzimos quando lançámos o Primera. Continuamos a inovar e vamos ter cada vez mais inovação ao longo dos próximos meses, muito associado ao Cross-Stack Analytic, ou seja, inteligência artificial em cima do array para garantir que ele está sempre na ótima performance, correlacionando eventos que vêm do storage, mas também da parte do host e das aplicações, para começarmos aqui a conhecer melhor o ambiente do cliente e a dar indicações de como ele deve estar configurado, para não haver problemas de latência, problemas de performance. Portanto, temos sempre este cuidado de manter o InfoSite a fazer o trabalho dos operadores. Deixem-me só beber aqui um bocado de água. Muito bem. Continuando. As reações do mercado só nos têm deixado bastante orgulhosos e também tranquilos face àquilo que vai ser a adoção do mercado do array. Neste momento estamos já a ver os números do Primera a chegarem muito próximo dos números que eram tipicamente faturados com o 3PA. Portanto, o feedback, de facto, dos analistas e dos clientes tem sido muito promissor. Nós temos já alguns clientes em Portugal que estão a usar a Primera e também temos esses indicadores. Peço desculpa, um segundinho. E também vemos aqui que o facto de estamos a dar 100% de uptime, peço desculpa, estou aqui com um ataque de segura, 100% de uptime nos arrays é de facto diferenciador. E também temos aqui também um bocado mais um analista a dizer que o Primera vem fechar um gap, um buraco que havia no portfólio, no high-end em particular. Mais prémios temos vindo a ganhar, como o prémio da CRN, que é uma revista reconhecida, em que dá-nos um prémio do Tech Innovator, o Gartner Peer Insights. Este é muito importante e dá-nos um 4.7 em 5. Isto basicamente são clientes que dizem à Gartner, pela sua experiência, qual é a votação que dá. Portanto, não é um prémio que se possa pagar ou encomendar.
Um cliente de forma autónoma resolve dar um feedback à Gartner por sua própria iniciativa e o feedback é muito, muito positivo. Ok? Isto são apenas alguns exemplos. Portanto, o que é de facto, o que é que fizemos de diferente no Primera, em termos de inovação? Portanto, basicamente, em termos de hardware, como eu estava a dizer, a memória já não é dividida, portanto, a memória é unificada no CPU, portanto, já não há aqui a caixa não é partilhada, e isso torna tudo muito mais fácil. Temos muito mais performance, os CPUs que estão dentro da controladora são muito superiores e temos até 3 vezes mais largura de banda. Em termos de software, claro que estamos muito focados em garantir que temos um array mais high-end e aqui não queremos mesmo falhar. Então estamos a pôr muito mais pressão na engenharia em testes, em validação do produto, para que o array, o código, quando venha para o mercado, esteja altamente validado e altamente testado. O facto de termos o código feito por serviços elimina a complexidade, como eu estava há bocado a dizer, e quando queremos fazer uma pequena melhoria, por exemplo, na parte de duplicação, não temos que estar preocupados com o impacto que essa melhoria possa ter no RAID ou no housekeeping, porque cada funcionalidade é independente das outras. Isto é bastante importante. E, claro, temos a parte do InfoSight, que também já falei. Aqui mais algum feedback de alguns clientes, portanto, de facto estão a ver que a performance é bastante positiva, mesmo com a compressão e com writes com 60% de writes, tem os IOPS muito altos e vêm compressões de 8:1. Aqui um outro cliente que tinha um 3-par de 4 nós, comprou um Primera de 2 nós e consegue com isso ter uma redução de aquisição, uma redução significativa, portanto, ao passar de 4 nós para 2 nós, claro que há uma redução no custo e mantém a performance. A iniciação do array são 20 minutos, eu já o fiz, é um wizard bastante simples, em 20 minutos e seguindo os passos do wizard ou do Welcome Center é bastante intuitivo. Os upgrades, como eu falei há bocadinho, é puxar o código e instalar. A operação do array está bastante facilitada. O Peer Motion entre o 3-par e o Primera também existe, ou seja, os clientes podem manter os seus 3 pares, comprar a Primera e fazer a migração de dados de uma forma muito simples, usando este utility que é o Peer Motion Utility, ou PMU. Portanto, mais uma vez, algo que queremos partilhar, que os arrays comunicam entre eles, também com o email, também comunica. Este site foi um site que eu promovi na última sessão, que é o site dos Tech Talks, onde, claro que hoje é uma sessão mais explicativa de alto nível, hoje é impossível numa hora ir ao detalhe do produto, e vou tentar ir a algum detalhe, mas numa hora não é possível que as equipas mais técnicas conheçam todo o produto profundamente, mas se forem aqui aos Tech Talks, recentemente, e quando digo recentemente foi esta semana, temos aqui duas sessões, uma que foi ontem e outra na segunda-feira, que detalham em bastante pormenor as novidades que vão ser anunciadas agora em junho. Portanto, são 2 webinars que eu aconselho a que vão ver, se tiverem interesse em conhecer em mais detalhe os anúncios que vão aparecer agora em junho. Okay? Há também dentro do Seismic uma pasta, aliás, há uma pasta para Simplicity, há uma pasta para Nimble e há uma pasta para, basicamente, esta pasta do Elevate with Storage é uma pasta que ajuda os nossos parceiros a entender como é que a estratégia da HP em termos de storage pode ajudar o parceiro a crescer a sua faturação. Há uma em particular que é o passo do Primera, que se acederem vão entrar neste portal,
onde tem aqui bastante informação sobre o primeiro, nomeadamente um slide que podem usar em frente a um cliente, que explica o primeiro. O infográfico também dá uma forma gráfica, os grandes, basicamente, os highlights que devem ser usados numa proposta primeira, e um sales guide, ok? Um sales guide que não é mais nem menos de que passo a passo como um projeto primeira pode ter sucesso. Sucesso quer dizer qualificação até ao fecho, até termos a encomenda e de facto guia aqui as equipas comerciais a como posicionar, a como identificar o use case, a como posicionar o primeira versus aquilo que são os nossos concorrentes diretos e, de facto, quais os verdadeiros pontos altos do primeira. Portanto, está bem estruturado, dá aqui umas dicas interessantes que possam ser usadas. Entrando aqui um bocadinho mais no produto em si e como é que nós estamos a definir o Mission Critical. Muito bem. Tipicamente, os arrays high-end no passado, eu diria que ainda hoje, trazem sempre alguma complexidade na gestão e na operação. Obriga a equipas especializadas, a equipas com muito know-how na temática do storage, porque há que fazer um mapeamento entre aquilo que são os discos e os volumes e as portas de comunicação, ok? E este mapeamento tem que ser feito com algum cuidado para que o array tenha um comportamento estável. Uma má configuração pode trazer problemas no array. E tipicamente, na outra extremidade há a cloud pública que vem com esta mensagem de é simples e fácil eu ter um ambiente. Basicamente peço um ambiente e tenho um login todo parametrizado, com o storage, e não tenho que me preocupar com a infraestrutura, com o provisioning da infraestrutura. Portanto, aqui o que nós dizemos aos nossos clientes é já não é preciso fazer este trade-off. Nós podemos ter um array que é high-end, mas que é simples de fazer o setup e é autónomo. O cliente não tem que estar preocupado que este volume vai estar a consumir estes discos. Não, porque o array é todo all active. Quer dizer que todos os recursos estão disponíveis para qualquer volume. Quer dizer que se eu adicionar mais discos, não tenho que estar preocupado com o tuning. Ele irá fazer o tuning, irá ver qual é que é o melhor RAID para aqueles discos e basicamente o cliente o que terá que fazer é consumir volumes e pode fazer de uma forma muito simples, na maior parte das vezes, sem sequer precisar de ir à consola do primeira. Nós temos integrações muito avançadas com o vCenter, para que dentro do vCenter eu possa fazer o provisioning dos volumes, por exemplo. Estão a ingressar ou estão a começar a usar containers e Kubernetes, também o podem fazer através dos drivers CSI. Portanto, ele está feito para ser utilizado como um recurso que pode ser consumido como um serviço, sem a necessidade de termos equipas altamente especializadas. Basicamente, aqui uma analogia aqui com os aviões. Portanto, um avião é um aparelho que é muito resiliente, é feito para não falhar, tudo é redundante, ok? Mas obriga a uma operação altamente especializada, porque é preciso saber operar este aparelho. Mas aquilo que a analogia é se eu conseguisse tirar aquele cockpit e pôr um cockpit de um carro que quase todos nós sabemos operar e pudéssemos voar neste aparelho, é um bocadinho esta filosofia, tirar a complexidade e pôr um modelo de operacional que é simples e que qualquer pessoa que tenha capacidade de conduzir um aparelho mais simples poderá operar. Portanto, aqui em termos muito sumários, é basicamente um aparelho que traz este conceito da autonomia na gestão, que vem da Nimble. Traz também este conceito do InfoSight, em que estamos a recolher telemetria para
dar ao cliente uma análise preditiva e preventiva daquilo que poderão ser os potenciais falhas e como os corrigir. E, basicamente, traz também esta herança que vem do 3PAR para que possamos consolidar vários workloads dentro do mesmo array sem qualquer compromisso. Portanto, e isto foi os princípios básicos na construção do Primera. Uma experiência de on-demand, ou seja, muito simples de instalar, muito simples de crescer e muito simples de consumir através até dos modelos de GreenLake, em que eu posso crescer o meu array em função das minhas necessidades. Também tem a ver com o que eu vou falar mais à frente, tem a ver com os modelos timeless, em que eu posso fazer crescer ou fazer evoluir o array à medida que vou precisando. Se eu precisar de trocar as controladoras, posso fazê-lo. E posso já antecipar essa troca de controladora no momento da compra. Eu posso, no momento da compra, dizer daqui a 2, daqui a 3 anos, quero que a minha controladora tenha um salto para a próxima geração, para garantir que o meu array está sempre na última geração. Isso pode ser contratualizado. O UpAware Resilience tem a ver com o InfoSight e tem a ver com a forma como o InfoSight está a conhecer os workloads e a garantir que os workloads correm de uma forma segura e o InfoSight está a olhar para o array para garantir que os users vão ter sempre os dados disponíveis. E vai também dar indicações de que volumes estão ou não estão protegidos, através de snapshots, através de backups, e no futuro próximo vai até poder aconselhar o cliente a escolher qual o tipo de backup que deverá estar a utilizar. O Predictive Acceleration tem a ver com a inovação que está para chegar, nomeadamente, e o array está já preparado para as próximas gerações de mídia que irão aparecer. Muito, muito próximo, teremos em junho já, vamos ter discos SSD que suportam o protocolo NVMe, mas o mercado irá avançar dentro de um ano, diria eu, para outro tipo de mídia, chamado Storage Class Memory, e os arrays estão já preparados para esse salto tecnológico. Portanto, com o próximo anúncio em junho, vamos ter a nova versão de software, a versão 4.2, que além de suportar estes discos NVMe, portanto, vamos ter um user interface ainda mais simplificado, vamos ter uma integração com VVolves da VMware, vamos ainda melhorar os tempos de RPO e vamos suportar soluções de VR em que temos até 3 data centers em replicação, sendo que 2 em modo síncrono e 1 em modo assíncrono, para proteger qualquer tipo de acidente, ok? Pode ser um acidente que afete uma geografia próxima, ok? Ou pode ser um acidente que afete um continente, ok? Portanto, estamos a falar de cenários mesmo dramáticos, mas nós conseguimos construir cenários de disaster recovery pensando na pior catástrofe que pode acontecer a um cliente. Com os anúncios vamos conseguir também entregar cada vez mais performance aos workloads e em particular aqui ao Sapana vamos entregar 2 vezes mais performance, ok? Gostava também de falar sobre um bocadinho sobre estas tecnologias de NVMe e Storage Class Memory, para que seja, de facto, percebido o que é que isto significa em termos práticos para o cliente. A maior parte dos arrays que nós temos, arrays chamados flash, estão suportados em discos SSD, ou discos que usam NAND, tecnologia NAND, que funcionam em protocolos de comunicação SAS, ok? Estes discos
que estamos a anunciar e que o mercado tanto anuncia, os NVMe, o mídia é exatamente o mesmo. E se vimos aqui no gráfico, o mídia, a performance do mídia é a mesma. A grande alteração que existe é ao nível da controladora, ok? E no software que suporta a controladora, porque enquanto aqui temos um protocolo em série, o protocolo NVMe paralisa os blocos que são enviados. De facto, há aqui uma melhoria nesta área, mas que na verdade não se traduz em melhorias significativas. Temos aqui uma melhoria de alguns milissegundos, mas não é isso que vai fazer a grande diferença. A grande diferença irá aparecer quando nós tivermos NVMe a trabalhar, como eu disse, em cima de um novo mídia que irá aparecer no mercado, que se chama SCM, ou Storage Class Memory. E este mídia, sim, vai trazer aqui um salto quantitativo, inovador, até 10 vezes mais a performance. Como qualquer tecnologia que chega ao mercado, irá aparecer no início com um preço premium e depois irá, à medida que vai sendo adotado e à medida que os custos de fabrico também vão reduzindo, irão aparecendo no mercado com custos de consumo. Mas, de facto, o NVMe só por si não traz aqui grande diferença, porque também para perceber um bocadinho, aqui esta mensagem é importante, nós temos basicamente no host podemos ter aqui NVMe ligado à controladora e pode fazer sentido. Portanto, os discos que estão nos servidores que se chama NVMe falam diretamente no controller, no PCI Express, no chip do servidor, e aí acelera bastante, não há protocolo, mas quando a informação, os dados, têm que passar do host para o storage, nós temos que garantir que temos NVMe end-to-end. Enquanto não houver NVMe no front-end, entre o host e a controladora, se isto for SAS, como na maior parte das vezes temos aqui um bottleneck. Portanto, até termos um front-end NVMe, ou seja, que haja uma comunicação NVMe desde o host até à controladora, e isso vai aparecer nos próximos meses, até porque os drivers não estão totalmente ainda disponíveis. Há aí algumas versões que são proprietárias que nós desaconselhamos a sua utilização, depois podem ter compromisso na evolução. Enquanto não houver uma adoção genérica nos standards, nós aqui estamos um bocado cautelosos e estamos à espera que haja um standard aceito por todos os fabricantes de software e certificados pela SAP, pela VMware, pela Microsoft, pelos Oracles, para que depois não haja aqui algumas limitações na adoção. Isso irá acontecer nos próximos meses também. Quando acontecer, nós iremos estar preparados. Muito bem, voltando aqui um bocadinho ao Primera, e aqui os 4 grandes pilares que definem o Primera. Portanto, o InfoSight, a olhar para o array para garantir uma latência nas aplicações otimizada e para garantir que o array não tem falhas e antecipar as potenciais falhas e protegê-las, e proteger o cliente e as aplicações dessas potenciais falhas e potenciais utilizações do array de forma não correta, portanto, não deixar, por exemplo, que o array chegue à sua capacidade máxima, que pode comprometer a performance, antecipar esse tipo de situações. Uma arquitetura all active, isto é mesmo real, portanto, todos os componentes, todos os CPUs, toda a memória está disponível para todos os volumes. Eu não tenho que fazer um mapeamento, este volume vai consumir este disco, isso não existe, ok? E mais uma vez, volto a referir, quando eu faço um update ou um upgrade de discos, eu não preciso fazer nenhum auto-tuning. Ele faz, não preciso fazer nenhum tuning manual. O sistema irá fazer esse tuning automaticamente. O Service Centric OS, já referiste mais atrás, e o Timeless Storage. Estes são os 4 pilares. Portanto, aqui, este é um gráfico que explica um bocadinho a arquitetura do Primera. Portanto, temos a memória e os CPUs, e todos os recursos, todos os volumes vão consumir toda a capacidade disponível, ok? Aqui
mais uma vez, não é preciso nenhum tuning. Se houver alguma falha da hardware, automaticamente outro componente irá assumir essa falha. Isto é uma forma gráfica de entenderem um bocadinho o que é que isto quer dizer uma oferta monolítica que nós não temos no Primera e uma oferta service-cêntrica. Quer dizer, por exemplo, uma coisa básica. Imaginem que eu faço uma melhoria no código de duplicação. Mas este código de duplicação está diretamente ligado ao RAID ou à compressão, e se este código não é bem desenvolvido, eu posso estar a comprometer a performance de outro componente. Da mesma forma, se eu tiver que fazer um update à parte de duplicação, tenho que fazer update a tudo. Numa oferta de service-centric, quer dizer que cada componente é um componente isolado. Se este componente falhar, só falha este, irá aparecer este componente no outro microserviço. Se eu quiser fazer um update a este microserviço, é só este microserviço que é afetado. E qualquer update apenas compromete este serviço, não o array em si. Portanto, os dados nunca serão comprometidos. Como é que transformamos aqui um bocadinho a aquisição ou a experiência de consumo do cliente? Através da oferta que nós chamamos timeless. Portanto, isto tem aqui a ver não só com os 100% de garantia de dados. Todo o software licenciado faz parte do array, portanto, a duplicação, a compressão, o theme provisioning, a replicação, está tudo dentro do preço do array. Apenas quando o cliente precisa de discos encriptados, aí há um royalties e por isso nós temos que ter um preço da encriptação diferenciada. É a única questão. O Store More Guarantee garante ao cliente as eficiências do array e temos para workloads específicos, VDI, base de dados, um compromisso da parte da HP que vamos entregar no mínimo X para 1, 3 para 1, 2 para 1, 4 para 1, em função do workload. Se um cliente quiser ver exatamente o seu ambiente, o seu cenário, portanto, nós podemos até ser mais ambiciosos e ir além do 3 para 1, porque depois de analisar e tipificarmos os workloads do cliente, podemos ver exatamente até onde é que podemos ir, ok? E nós fazemos isso porque com o InfoSight está a ver todos os arrays instalados no mercado e temos as métricas e as médias de todos os workloads e como é que todos os outros arrays se comportam, temos muita segurança naquilo que irá ser o compromisso da HPE para com aquele cliente em particular. E em alguns casos podemos ir para até 5 para 1, 4 para 1, como compromisso, mas obviamente carece análise de dados, porque dizer que faz 4 para 1 sem vermos que tipo de dados que o cliente vai ter no seu array, não é uma forma justa, porque há dados que simplesmente não são comprimíveis ou desduplicáveis. Portanto, achamos que não é a forma correta. Os updates ou os upgrades também não há aqui qualquer segredo, nem há qualquer paragem. Portanto, queremos pôr mais discos, queremos pôr mais nós, podemos, há um caminho para isso e temos estas opções de fazer no momento da aquisição do array, já temos negociado um upgrade de controlador que irá acontecer num espaço máximo de 3 anos. Okay? Algo diferente também tem a ver com o flat support pricing, ou seja, isto também é diferenciador, porque o cliente sabe à partida, no momento da compra, qual vai ser o custo de suporte no fim do período inicial de suporte que controlizou. Imaginem que um cliente comprou, eu vou dar aqui números fáceis comprou um array com 3 anos de suporte e o custo de suporte foram 30 mil euros. Então, cada ano custa 10 mil euros. Portanto, ao fim dos 3 anos, se o cliente quiser mais um ano, paga 10 mil euros, porque é um flat. Não há aqui inflação no custo de suporte ao fim da vida útil do array. Okay? Os use cases são, basicamente, é um array mission critical,
é um array que foi desenhado para as aplicações de suporte ao negócio, e aqui todas elas são bastante conhecidas, o SAP, a VMware, o Oracle, SQL, o Exchange, portanto, e podemos consolidar todas essas aplicações num único array, e vamos garantir que todas as aplicações vão estar sempre a funcionar com 100% de uptime. Mais uma vez aqui, a inicialização do array são 20 minutos. Isto parece um slide de marketing, mas eu já passei pelo processo num exercício interno que fizemos para ver qual é que seria, de facto, a nossa experiência de instalação de um array e, na verdade, num exercício que fizemos, seguindo os wizards, nós conseguimos instalar em 17 minutos, até conseguimos ser mais rápidos do que aquilo que o nosso marketing anuncia. Introduzir um novo volume são muitos poucos cliques, um update são 5 minutos, portanto ele é feito mesmo para ser altamente simples e ter uma experiência de consumo quase como um telemóvel. Não há ferramentas, portanto, enquanto no Traspad, por exemplo, era preciso uma máquina virtual para o SSMC, aqui não é preciso, basta um acesso HTML ao array para termos a consola de gestão. Mais uma vez, não há tuning. Ele, quando vê que tem mais hardware, ele irá fazer o auto-tuning, ok? Irá fazer o right sets. Isso é algo, são preocupações e são desafios que retiramos da preocupação do cliente. O array irá fazer isso autonomamente, ok? É óbvio que tem uma API, mal seria se não tivesse, para que haja interação com outras aplicações que fazem automação e para tal poderão usar o Chef, o Ansible, o Puppet, Docker, Mesosphere para criar volumes e associá-las às VMs e aos containers e às aplicações sem basicamente irem à console. Okay. Os upgrades, como é que funcionam os upgrades? Portanto, eu posso comprar a entrada de gama, o 630, o All Flash, e posso, mais tarde, precisar de mais performance e, de uma forma muito simples, troco a controladora para um modelo mais performante na linha de produto. Okay? Se volto a precisar de mais performance, depois volto a dar o mesmo salto. Isto acontece sem paragem de serviço, da mesma forma que a mudança de 2 nós para 4 nós também acontece sem paragem de serviço. Muito bem, é óbvio que se no passado sempre que havia queixa dos users ou do negócio que o SAP está lento, as aplicações estão lentas, era difícil entender muitas vezes qual era a origem do problema. Podia ser da rede, podia ser do host, podia ser do storage, e havia um processo de troubleshooting que iria começar logo para trás, logo para a frente, análise, validações. Muitas vezes era comprado hardware para mitigar o problema e muitas vezes o hardware, mais hardware não era a solução. Portanto, o que nós temos aos dias de hoje é a capacidade de analisar de uma forma integrada toda a stack e fazer aquilo que nós chamamos o Cross-Stack Analytic, e com o InfoSight nós conseguimos muito rapidamente entender qual é que é a origem do problema, resolvê-lo, e hoje o que estamos a ver é que mais de 90% dos problemas não vêm muitas vezes do storage, mas o storage depois acaba por ser basicamente aqui a componente que leva com as culpas da falta de performance, da latência e muitas vezes um mau parâmetro ou um excesso de máquinas de VMs num host, que se houvesse um rebalanceamento mais equilibrado poderia melhorar a performance, e o InfoSight dá essa informação. Ok?
Outra componente que é importante tem a ver com a proteção dos dados. Obviamente que temos as nossas appliances de backup, com o qual o Primera está já suportado, mal seria se assim não fosse, mas em termos de proteção de dados, além dos snapshots, dos clones, podemos passar dados para uma appliance de backup e podemos passar ainda os dados para fora do data center do cliente, através de várias soluções que temos no nosso portfólio, como o Cloud Banks e também, agora, muito recentemente, o HPE Cloud Volumes Backup. Para os clientes que não, e para os parceiros que ainda não aprofundaram esta oferta, é uma oferta altamente diferenciadora no mercado, porque permite ao cliente, e de qualquer modelo de array, não interessa qual é o fabricante, se for HP, se for HPE, não precisa destes, de qualquer software de backup. Para os nossos concorrentes, deverão, obviamente, usar ou como Volt, ou Vim, ou Veritas, ou Data Protector. Mas, neste caso, podemos fazer backup dos arrays para os nossos HPE Cloud Volumes Backup, portanto, os dados estão protegidos na nossa cloud, ok? Em que depois podemos fazer reposição para os arrays originais, mas, e isto é muito importante, podemos repor os dados nos nossos Cloud Volumes Block, portanto, há duas ofertas, Cloud Volume Backup e Cloud Volumes Block. Portanto, eu tenho aqui os dados protegidos. Se por um motivo fiquei sem acesso ao data center, ok? Posso fazer reposição num Cloud Volume Block, ligar uma máquina virtual da Amazon, da Azure ou da Google e estou a dar serviço aos meus clientes. Portanto, para aqueles clientes que têm necessidade de implementar DR, mas não querem ter infraestrutura de DR, esta é uma solução muito simples de montar. Não há necessidade de infraestrutura, não há necessidade de ter um sítio físico, ok? Porque com esta oferta a HPE assegura os dados e assegura a reposição. A única coisa que o cliente terá que adquirir, além dos Cloud Volumes, uma aquisição feita em termos de um pré-pago, ou seja, compra-se um saldo e depois vai-se usar quando for necessário, pode-se ir fazendo aquisição de mais saldo, ok? E comprar também o espaço aos hyperscalers para ter máquinas virtuais para aceder aos dados que estão nos Cloud Volumes Block. Portanto, isto complementa a oferta do Primera, no sentido em que não há cenário nenhum em que o cliente tenha basicamente os seus dados comprometidos. E com isto termino o conteúdo que tinha preparado para hoje à volta do Primera. Queria apenas só dar aqui mais uma nota, que é importante abordar também, que tem a ver com o posicionamento do produto dentro da gama de oferta. O Primera é um array all flash, foi desenhado para ser all flash, ao contrário do Nimble e também do Primera, que tem na sua oferta modelos híbridos. Okay? Não quer dizer que nós, em casos excepcionais, não se possa configurar um Primera híbrido. Tentamos evitar esse cenário porque ele não foi desenhado para ser um híbrido, foi desenhado para ser um all-flash. Sendo mission critical, é um all-flash. Outra coisa que também é importante, e puderam ver, a quantidade de hardware que foi colocado, mesmo no modelo de entrada de gama, é muito superior para garantir a performance que teremos num Nimble ou num 3-par de entrada de gama. Portanto, não vai ser fácil ter um price point interessante para os arrays mais pequeninos. Portanto, eu diria
que arrays ou clientes, configurações abaixo dos 70 teras, dificilmente o Primera é um produto que irá ter um preço interessante de mercado. Okay? Portanto, 60, 70 teras para cima, já podemos começar a equacionar o Primera. Daí para baixo teremos que, obviamente, considerar outras soluções, nomeadamente o Nimble ou outras partes, sendo que o Nimble traz uma eficiência para o cliente mais pequenino, que eu considero inovadora, e também sendo um array bastante autónomo, apresenta neste momento um TCO mais interessante. Muito bem, em termos de conteúdo, era este aquilo que eu tinha preparado para hoje. Portanto, agora se calhar abria